Olá! Vamos começar o nosso dia 2 de Gênesis. Nós vamos fazer o capítulo 2. Nós tivemos a aula passada mostrando, primeiro, que todo esse Pentateuco é um discipulado para aquela população de Israel, para que ela possa entender qual o propósito, o motivo que foi criado tudo, quem é esse Deus que se revela. Então, Moisés, ele foi mostrando a criação do cosmos. Então, ele foi mostrando que Deus criou primeiro a estrutura a partir do nada, né? Ele do nada fez o mundo, criou uma estrutura, criou as plantas, colocou os animais, tudo mostrando a multidiversidade, Deus fazendo tudo de acordo com o que ele queria. E aí, de repente, ele criou o homem, esse representante queria gerenciar junto com ele o jardim, esse representante, e agora ele vai dar um foco. Imagina que é um filme onde você tá ali num panorama por cima e de repente você foca numa coisa. Então agora nós vamos focar na humanidade. E aí ele vai começar a dizer o propósito do homem, ele vai começar a dizer quem é esse homem nesse jardim. Então eu vou replicar aqui nossa maravilhosa Bíblia e vamos lembrar, a gente terminou com Deus no sétimo dia descansando. Então Deus foi lá, abençoou esse sétimo dia, santificou e descansou da obra. Mesmo que ele não precisasse, ele foi lá e descansou. E aí, agora, ele vai falar de novo, contar novamente essa história, mas dando um enfoque no homem. Então ele começa, esta é a origem dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor, ele deixa claro que foi Deus que fez tudo, mas agora ele faz um trocadilho. Ali ele coloca céus e terra, aqui ele já vai colocar terra e céus. Então nós vamos focar aqui na terra. E aí ele começa a contar pra gente que ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. É tão engraçado. Moisés aqui, ele já queria mostrar uma codependência. No primeiro capítulo, quando a gente vai lá ler, ele fala que Deus, quando foi criar as estruturas, Deus fez brotar todas as árvores, tudo para que fosse bom, agradável e pudesse alimentar. Então Deus fez os alimentos. Mas quando ele foca, ele vai falar, Deus fez os alimentos, mas não tinha brotado ainda porque o homem não tinha cultivado. Então, os alimentos dependem do homem para ser cultivado, mas o homem depende dos alimentos para se alimentar. Então, ele vai mostrando aqui uma codependência. Eu acho tão engraçado, sabe? O ser humano, às vezes ele fala assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar porque eu não quero depender de ninguém. Como se fosse capaz. O ser humano é dependente do oxigênio que as algas marinhas produzem. O ser humano é dependente de Deus. O ser humano é dependente do outro ser humano. Um pão que o ser humano come, precisou de alguém plantar um trigo, precisou de alguém pegar esse trigo e fazer farinha de trigo, precisou de alguém transportar até a padaria, precisou de um padeiro fazer o pão. Ele foi lá e é impossível. Uma roupa, precisou de alguém fazer tecido, precisou de alguém costurar, precisou de alguém trazer, precisou do transporte. Para uma caneta, a gente não é capaz de fazer uma caneta sem vários países um faz a tinta, o outro faz o plástico. Então, o ser humano, ele é codependente. Todos os seres desse planeta dependem um do outro. A ciência, ela fala muito do equilíbrio do ecossistema. Existe um sistema ecológico que precisa estar equilibrado. E ele fala de desequilíbrio do ecossistema, porque ele mostra, é tudo dependente. O homem, você precisa de planta, mas ela precisa que você cultive. Então, nós somos codependentes. Mas ele ainda mostra uma coisa mais linda no texto dele. Ele mostra que porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover para a terra, todavia brotava a água da terra que irrigava o solo. Nós somos codependentes, mas mais do que codependentes, nós somos totalmente dependentes de Deus.
plantar o trigo que for. Se Deus não mandar chuva, não vai ter trigo para fazer farinha de trigo. Se não tiver, então assim, ó, Deus sustenta nossa vida, Deus sustenta o sol, Deus sustenta a água, Deus sustenta tudo. Então a gente até pode brincar de codependência. Eu dependo de você depende de mim, nós dependemos de Cristo. Isso não vai ninguém assistir eu cantando aqui, é triste. Mas essa codependência e essa dependência total de Deus, Moisés já estava deixando claro ali. E aí ele continua contando que a criação do homem, a gente sabia que Deus tinha criado o homem para aparecer, a gente tinha ouvido façamos, mas aqui ele começa a ser mais detalhista. Ó, nós falamos façamos, mas o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele pegou o pó da terra e formou os homens. E ali ele diz ainda que soprou, vou colocar roxo mais claro, e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. É engraçado, ó. Ele mostra que nós somos feitos da terra, do barro, nós somos vasos de barro. Nós realmente, quando vai formar o neném, eu falo, come minha filha, come carne, come isso, come legumes, come... Ele é feito de pó, se não tiver micronutrientes, se te faltar vitamina B9, nem cérebro forma no bebê. Mas em compensação, quando a gente morre, a gente decompõe, nossas vitaminas vão todo para o solo, a gente vira adubo. Então a gente é feito do pó da terra. Mas em compensação tem algo divino na gente. Deus soprou, ele pessoalmente soprou o fôlego da vida. Então o homem, ele está nessa mescla, nessa relação entre o Senhor Deus em algo divino e o mundo criado. Ele é esse ser que faz esse meio, que ele representa Deus para o mundo criado, mas ele representa e está ali administrando com Deus o mundo criado para Deus. Ele representa tudo isso que a gente vê para Deus. Ele é convidado para ser um corregente, ele é convidado para ser um administrador, ele é convidado para ser um sacerdote. O ser humano, ele foi feito da mescla dos dois, do que é terreno, mas também do que é divino. Então nós somos convidados a importar pelos moradores de rua, importar pela criação, importar pela nossa ecologia e levar isso para Deus e falar, Senhor, tem piedade, Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, restaura, Senhor, restaura nosso ecossistema, não deixa essa poluição acontecer, a gente cuida dos animais, Senhor, cuida do ser humano, Senhor, nos dê sabedoria, mas Ele também é esse ser responsável por representar Deus na criação. Então, além de eu orar por isso, eu sou a pessoa responsável por cuidar do meu lixo, por diminuir meu consumismo, por levar a informação e conhecimento para as escolas, por falar da palavra de Deus. Então, ele vai contando que esse homem é esse corregente, é essa mistura. E aí ele vai mostrando a graciosidade de Deus. A graciosidade de Deus, vou colocar amarelo para a gente entender. Então o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Isso aqui é paraíso. Ele tinha feito um jardim maravilhoso. E lá nesse paraíso, nesse local de delícia, nesse lugar de desejo, você quer saber para que Deus nos criou? Para ser feliz, para nos deleitar nele, para falar, nossa que fruta, nossa que flor, nossa... Aqui ele colocou a gente no jardim de delícias, de prazer. Ele fez a gente para glorificar Ele. E a gente glorifica muito mais a Deus quando estamos alegres na presença dEle. E aí o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Às vezes eu fico pensando nesse jardim maravilhoso do Éden, sabia? Eu fico imaginando nas plantas, nas flores, nas cores, no vermelho, eu fico pensando nos frutos, não ia ter fruto podre, todo fruto era grandão, nunca vai estar azedo, sempre vai estar gostoso. Eu fico pensando nesse local de pureza,
de santidade, esse local que só tem louvores, nesse local onde no final do dia a gente ia encontrar o próprio Deus. Eu fico pensando nesse local onde Ele plantou o jardim da vida, onde eu poderia comer a árvore da vida e onde Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento a gente vai falar mais frente. Do Éden nascia um rio que irrigava o jardim e que depois dividia em 4. E o nome desse rio era Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe bidélio e pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é o Cuxi. De Cuxi é o Gion, e o terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando eu leio isso, eu penso, Deus se importa com o belo. Deus colocou ouro puro. Deus colocou assim, ó, imagina um rio em onde ele pega e ele agua, nasce plantas. Então Deus, ele é generoso, ele é ambiente, ele importa com beleza, ele importa com organização. Ele está mostrando um Deus extremamente belo. E aí, nesse local, imagina, gente, você colocar um paraíso de delícias. E aí você vai lá e fala, vou dar para alguém. Mas eu vou dar para alguém que parece com meu filho. E aí ele foi e colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mas esse, não, vou colocar verde porque é o homem. Mas esse, o Senhor colocou o homem, mas esse homem colocado ali é um homem feito para parecer com Cristo. É um homem feito para corresponder com Cristo. É um homem feito para servir, para cuidar, para garantir que ali resplandeça a glória de Deus. E aí o Senhor, na sua abundância, eu fico imaginando se fosse. Eu lembro do. Não sei se vocês já comeram Chico Bento. Lá no Chico Bento tem a goiabeira do Nholau. E as melhores goiabas da região. Mas o Nholau, como tem a melhor goiaba da região, não deixa ninguém comer. E aí vive o Chico Bento tentando subir na árvore. E aí eu fico pensando, gente, se eu tivesse um lugar desse, se fosse meu, será que eu deixaria todo mundo pegar a fruta que quer, o negócio que tá, comer livremente, quanto quiser? Eu fico pensando que ele criou tudo isso e mostra generosidade. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, é tudo seu, gerencia, cuida. Olha que Deus bondoso. E aí ele vai lá e fala, mas não coma do conhecimento do bem e do mal. Essa não. Porque no dia que dela comer, eu vou confiar em você. Eu vou te dar esse teste de obediência. Mas ó, a minha palavra que criou tudo. E a minha palavra é o que dá sentido para tudo. E você vai aprender o que é bem ou mal de mim. O dia que você for contra a minha palavra, você vai deixar de ser mantido. Você vai morrer. Você vai se afastar de mim. Então não coma o conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. É tão engraçado. Às vezes a gente sabe o que é bem e mal. Vocês conseguem entender? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu como? Não tem ninguém que não saiba o que é uma dieta boa. Não tem ninguém que não saiba o que é uma ação boa. É como se Deus tivesse colocado dentro da gente. A gente sabe, a gente só não consegue fazer. A gente sabe o que é, através de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente pode até gritar com alguém, mas a gente sabe que está errado. A gente sabe que a gente está errado no que a gente vai comer, mas a gente não é soberano. É como se o mal, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, eu faço. Então, a gente pode, ou conhecer, ou se relacionar com o mal, é o que a gente está fazendo. A gente está se relacionando com esse mal. Mas a gente não consegue enfraquecer, a gente não consegue ser soberano a esse mal. A não ser que o Espírito Santo nos liberte. Que é a conversão. O homem sem Deus, ele morre.
O homem sem Cristo, sem Jesus, ele migra de pecado em pecado. Só quando ele tem Jesus Cristo é que ele consegue reconectar a essa videira verdadeira. E ele consegue começar a ter forças para mudar o próprio coração, para transformar o próprio interior. Então, Deus é esse Deus zeloso que falou, você não é soberano sobre o mal. O dia que você conhecer o bem e o mal, você vai conhecer o mal. Você vai conhecer o que é ira, você vai conhecer o que é aborto, você vai conhecer o que é acabar casamento, você vai conhecer o que é violência, você vai conhecer, você não vai conseguir dominar. Então, longe de Deus, a gente morre. Foi avisado. E aí, o Senhor começou, olhou Adão, viu ele, e é engraçado que em Gênesis 1, no relato total, sem dar o foco, Deus já sabia que criar o homem e a mulher na sua semelhança. Ele já sabia que o homem sozinho é só linearidade, que a mulher é cíclica, que é os dois sendo um que formam um. Ele já sabia, sabe? Ele já sabia. O que acontece? Mas ele esperou. Ele esperou. Então o Senhor, ele fez o homem e ele falou, não é bom. Foi a primeira vez que ele usa não é bom para a criação. Então ele fala, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Então ele já sabia que o homem necessitava de uma companhia, ele necessitava de uma auxiliar idônea, ele necessitava de alguém que o corresponda. Então Deus, nessa onisciência dele, já sabia. Porém, ele esperou Adão entender isso. Você vai ver que depois que ele falou isso, ele foi lá e depois que formou a terra, todos os animais do campo e as aves, o Senhor os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Nome é função. Então, o ser humano é engraçado, ele pega um pau, coloca uma coisa de ferro e fala, isso é enxada, a função é de capinar. O homem, às vezes tem gente inteligentíssima, mas ela não consegue dar função para nada do que ela faz, então não serve. Então, a função de cada coisa, isso serve para fazer isso, aquilo serve para fazer aquilo, o nome tem a ver com a função. Deus esperou um tempo, ele pegou Adão, ele já sabia que não era bom que Adão ficasse só, que ele precisava de um auxiliar, mas ele pegou e falou assim, vem cá Adão, deixa eu te mostrar, coloca da função para esse, dá função para aquele, dá função para aquele, começa a me ajudar como cuidar. E eu imagino que isso levou tempo, isso levou maturidade, isso levou um processo dele olhar cada ser vivo, até que ele começou a entender e a caminhar, tipo assim, assim Deus, o homem deu nome aos rebanhos domésticos, às aves dos céus, os animais selvagens. Aí, de repente, Adão fala assim, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Sabe quando você vê que alguém precisa de alguma coisa e você faz e ela não tem a gratidão? Porque ela não percebeu o que precisava. Existe uma maturidade que Deus espera a gente ter, pra gente perceber. Isso aqui me lembra muito a Ana. Tem uma história bíblica da Ana, ela foi mãe de Samuel. E a Ana queria um filho, mas ela queria um filho para competir com a outra esposa do marido. E ela era infértil e ela queria aquele filho, mas nunca. E Deus queria dar um filho para Ana. Deus queria. Mas Deus queria que a Ana colocasse o coração no lugar certo. Então foi no dia que a Ana chorou, parecendo até que estava embriagada. Ela foi em Jerusalém, ela rasgou o coração, falando, Deus, se eu tivesse filho eu te dou, eu só quero ter esse filho, não tem a ver comigo, tem a ver com quem você é, a sua glória. Ela pôde ser mãe de Samuel. Talvez se Deus tivesse dado a Eva, sem Adão perceber essa necessidade dessa auxiliadora, talvez Adão nunca compreendesse. Deus, quando fez, ele já fez o homem e a mulher para representar ele, mas ele queria que Adão percebesse,
nossa, seria bom eu ter uma mulher, porque eu sozinho não consigo representar. Então, Deus deixou o homem colocar propósito na criação, enquanto ele amadurecia o Adão para entender sua necessidade. Quantas vezes a gente não quer que Deus vá lá e transforme em um segundo? Ou quantas vezes a gente faz coisas achando que a gente está fazendo para os outros e na verdade Deus está nos amadurecendo para Ele poder agir na nossa vida. Então, nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus zeloso, é um Deus que não invade nada, porque Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus benevolente, Ele é um Deus longânimo. É lindo ver que Ele já disse que ia fazer a mulher para Ele, que Ele já disse que era homem e mulher, Ele já percebeu que o homem precisava, mas Ele esperou o próprio Adão sentir vontade, chegar naquele momento de maturidade para lhe fazer aquela esposa. E então Deus fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe as costelas. E fico pensando aqui que foi da morte de Adão. Foi da morte de Adão, desse sono profundo, que Deus fez a mulher. E Ele não tirou da cabeça, Ele não tirou do pé, Ele tirou da costela, lado a lado. E do mesmo material. Os dois têm uma visão de homem e mulher que chama de complementarista, que é a visão bíblica. O homem e a mulher não são iguais, gente. Eles são diferentes. O homem é linear, o homem tem funções diferentes. O homem é aquele que toma chuva e segura o guarda-chuva para a mulher e os filhos ficarem debaixo do guarda-chuva. O homem, ele é essa parte de deliberar, de decidir, mas ele é isso. A partir do momento que a mulher é essa cíclica, é essa que observa, é essa que vê detalhes, é essa que tem sentimentos, é essa que tem intimidade, que nutre. Ele delega a partir daquilo que a mulher leva para ele. Então é a mulher que influencia, que vê, que busca e leva. A partir da informação da mulher, porque ele não é capaz de ver por si só, o homem é muito linear, ele não entende a ciclicidade, que ele delega. E a mulher é muito cíclica, ela não dá conta de ordenar, ela não foi feita para isso, ela foi feita para se submeter voluntariamente. Porque ao se submeter ao homem, ela está entrando nisso que Deus falou. Então existe um papel harmônico, complementar. É como se fosse um time com duas pessoas com papel diferentes, que juntos eles entram nessa representação de Deus para os seus filhos. Então, o homem, ele precisou morrer para ele mesmo. A partir de agora, ele vai ser cabeça, mas ele vai ser cabeça servindo. Ele vai representar Cristo e a mulher vai representar a igreja. Então, esse homem, ele morre pela mulher. Ele morre pela mulher que é sua correspondente, que é sua complementar, que é sua auxiliadora idônea, os dois juntos fazendo um papel. Gente, pelo amor de Deus, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham entendido como a gente pode descrever um casamento de uma forma melhor que Deus descreve. Como a gente pode, quando o homem, você vai ver aqui mais pra frente, como o homem e a mulher são abençoados se eles entram nesse local aqui. Com a costela que havia tirado, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para ele. Então o homem diz: sim, esta sou eu, né? Esta é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. Ela é minha complementar. Eu e ela somos do mesmo material. E é engraçado, gente, que Moisés estava contando essa história há 1500 anos antes de Cristo. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei ela muito masculina. Tipo, o homem é cabeça, o homem... Nossa, aquilo não me entrava. E aí,
quando eu fui ler o contexto, quando eu fui ver o texto, quando eu vi como o pessoal pensava na hora, quando eu vi para quem que foi escrito, e aí eu olhei, Moisés tendo coragem de dizer, naquela época onde mulher não servia para nada, que a mulher é do mesmo material do homem, que a mulher é igual, que ela é complementar, que os dois juntos que viram uma só carne. Quando ele começa a dizer que é ela que auxilia, quase que ele está falando, homens, vocês têm que ouvir as suas mulheres. Mulheres, vocês têm que delegar suas coisas aos homens. Um levando o outro a ser esse sacerdote. E a família, quando ele começa a contar esse propósito desse casamento há 1500 anos, isso aqui é a coisa mais reveladora, mais nem sei explicar, exuberante, extraordinária que existe. Então, ele convida aqui esse casal, você vai ver, ó, por essa razão, o homem deixará a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É engraçado que ambos unidos, eles representam tanto Deus, que eles podem se reproduzir. O homem e a mulher unidos em fidelidade, e essa fidelidade tem a ver com quem Deus é. Em harmonia, em um único papel, eles poderiam então, cada um ajudando o outro a ser corregente, a ser administrador fiel. E ele termina o relato dizendo que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ele fala de viver nu que não tem a ver com nudez, né? Às vezes a gente pensa que é só uma área sexual, tipo o corpo. Realmente eles não tinham roupas, mas esse viver nu é viver sem segredos, é viver completamente expostos, é um saber do desejo mais profundo do coração do outro, é um saber o que o outro está pensando, é um saber de tudo do outro. É o convite de antes da queda do casamento. Quando a gente vai falar de casamento, a gente olha esse convite aí de olhar antes da queda. É um convite onde o homem e a mulher juntos, ele forma uma única pessoa, um único jeito de pensar, um único jeito de sentir, sem segredos, um ajudando o outro, não existe disputa, é um ajudando o outro a parecer mais com Cristo, é um ajudando o outro sem medo, sem nenhum tipo de segredo, exposto, contando as dificuldades, contando os defeitos. Nessa época não tinha pecado, mas hoje tem, e é isso que a gente tem que procurar. Nossos pecados, nossos medos mais internos, o nosso cônjuge deve saber. Os dois viviam nus e não sentiam vergonha, os dois entendiam a incapacidade, mas os dois entendiam que eram complementares, e os dois se mantinham fiel, independente do que acontecesse. E essa fidelidade, gente, não é uma fidelidade, porque muitas das vezes, por causa da área da sexualidade ter sido corrompida, né? A gente toda vez que pensa em fidelidade, pensa em sexualidade, mas não. É fiel em relação a amar, é fiel em relação a compreender, é fiel sabendo que independente do erro que a outra pessoa cause, os dois estão juntos. É fiel na hora que a pessoa está amarga, é fiel na hora que a pessoa está doente, é fiel quando a pessoa passa vergonha na rua, é fiel, essa fidelidade de saber que os dois estão juntos, uma só carne, no mesmo propósito de formar uma família, de educar esses filhos, de representar e falar de Deus nessa sociedade. Então, nesse Gênesis 2, ele mostra essa criação do homem. E ele mostra que o próprio Deus instituiu o casamento. Ele mostra que o próprio Deus falou para o homem deixar o pai e a mãe e unir, e eles se tornarem uma só carne. Porque o propósito da criação, como a gente falou no primeiro negócio, é que nós possamos ter famílias que representam Deus e se multipliquem, mais famílias que representem a Deus e que possam ter esse fruto do Espírito e que possam representar essa glória e que possam cuidar desse planeta aos moldes de Deus. Então, você quer transformar o mundo? Quer transformar o mundo? Casa, mantenha o casamento,
levante um sacerdote, seja um sacerdote, seja um casal, uma única carne. Crie seus filhos para desenvolver o fruto do Espírito, para ter Deus em primeiro lugar. Mantenha esse casamento e os filhos, e ajude seus filhos a manter o casamento deles. Isso muda o mundo. Isso que muda o mundo. Gente, muito bom, muito bom. Amanhã a gente vai começar o relato da queda, Gênesis 3. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem esses vídeos para quem você sabe que gostaria de ler a Bíblia, que às vezes não entende tudo, e que convide elas, vai ser 20, 30 minutos por dia, coloquem 2 vezes, e a gente vai ler essa Bíblia inteira, não, independente do tempo que demorar, a gente vai ouvir e vai ler a palavra de Deus tintim por tintim. Então vamos juntos, é um prazer. Coloquem aí sugestões, dúvidas, o que vocês acham que deveria mudar, se tá ficando bom, se não tá. Eu espero realmente que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que lê a Bíblia, que ora e que cultua a Deus com o próprio respirar, 24 horas por dia. Um abraço.